Bom dia, hoje é 3 de julho, eu sou Ana Carolina Zitschlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, querido e querido ouvinte, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um episódio nesta quarta-feira, quase que eu falo terça-feira, tô perdida no tempo. A gente vai falar primeiramente sobre como a oferta de ações da Sabesp atraiu 30 bilhões de reais de demanda de fundos, segundo fontes da Bloomberg News. A gente também vai falar sobre como a Eli Lilly obteve a aprovação da FDA, o órgão que é responsável pela aprovação de medicamentos dos Estados Unidos, para um remédio que retarda a doença do Alzheimer. E, por fim, nossa notícia especial do dia de hoje é como um estrategista do JP Morgan, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, diz que só um choque poderia derrubar as ações de tecnologia. Por choque, eu quero dizer energia estática criada quando eu fico passando a mão muito fortemente no meu cabelo e aí faz com que meus pelinhos do cabelo levantem? Não. Ou talvez, não sei. Mas um choque como um grande evento que possa mudar aí os fundamentos para este tipo de investimento. Vou te falar com um pouquinho mais de detalhes sobre esse assunto, mas antes não esquece de se inscrever aqui no podcast, de comentar, de dar a sua nota, de mandar para todo o pessoal da sua família que você acha que poderia se manter mais atualizado durante a semana. E você também pode conferir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. Vamos às notícias. Investidores sinalizaram interesse em adquirir mais de 30 bilhões de reais em ações da Sabesp, bem mais do que está disponível hoje no mercado, no que deverá ser a maior oferta da América Latina neste ano, segundo pessoas familiarizadas com o assunto que falaram em anonimato à Bloomberg News. A expectativa é que os investidores adquiram coletivamente uma participação de 17% na companhia, e eles já começaram a enviar propostas, enquanto disputam uma participação de cerca de 8 bilhões de reais na empresa, segundo essas pessoas que pediram anonimato. A Equatorial foi a única a apresentar na semana passada uma proposta de 6,9 bilhões de reais. Lembra que a gente falou sobre isso? Isso é equivalente a R$ 67 reais por ação para comprar uma participação de 15% na fase dedicada a investidores estratégicos. Ela deve emergir como acionista de referência da Sabesp. Você já ouviu esse termo acionista de referência aqui várias vezes quando a gente fala sobre o Jorge Paulo Lemann, o Carlos Alberto Sicupira e o Marcel Telles, que são investidores de referência da Americanas. Pois muito bem, a Equatorial pode se tornar aí uma acionista de referência, ou seja, uma acionista de peso da Sabesp. Os demais investidores podem apresentar ofertas a esse preço aí de R$ 67 reais por ação ou abaixo dele. Dada a demanda grande, muito provavelmente a transação deve sair ao preço proposto pela Equatorial. Mas e como é que fica o governo do estado de São Paulo? Lembrando que a Sabesp é a empresa de saneamento do estado. Pois o governo do estado vai vender uma participação combinada de 32% e vai deixar efetivamente o controle da empresa assim que a transação for realizada. O plano de privatização da Sabesp foi oficializado em outubro do ano passado. O governo de São Paulo diz que a desestatização da Sabesp, que não confundir com detetização, permitiria aumentar os investimentos da companhia em modernização, antecipar a universalização do acesso à água e esgoto para 2029, incluir pessoas que hoje não pertencem à área de atendimento da companhia e, principalmente, baratear a tarifa para o consumidor. Já membros da oposição, que na época se mantiveram contra essa proposta, dizem que não há nada além de ambição política por parte do governador Tarcísio de Freitas. Para desestatizar a companhia de saneamento, o governo de São Paulo contratou, em abril do ano passado, um estudo junto ao IFC para avaliar a viabilidade do processo e o modelo a ser seguido. O estudo apontou que a privatização permitiria expandir o atual plano de investimentos da Sabesp, que hoje prevê 56 bilhões de reais até 2033. Com a oferta de ações, seria possível aumentar esse valor para 66 bilhões de reais e universalizar o saneamento básico 4 anos antes do previsto. O medicamento da Eli Lilly para o tratamento do Alzheimer foi aprovado pela FDA, a Food and Drug Administration, nos Estados Unidos. Será apenas o segundo liberado com o objetivo de retardar a progressão da doença que afeta mais de 50 milhões de pessoas no mundo. Trata-se de uma grande vitória para a Lilly, a farmacêutica americana, e não a filha do Cam e do... Eu esqueci o nome dele? O
casal de Modern Family? Como era o nome do marido do Cam? Esqueci. Trata-se de uma grande vitória para Lilly e seus investidores, que esperam ansiosamente pelo medicamento desde que ele se mostrou promissor em testes clínicos há mais de 3 anos. Chamado de Kisunla, o medicamento sofreu atrasos regulatórios no caminho para aprovação. Ele vai concorrer com o Leqembi, da Eisai, que está disponível para venda nos Estados Unidos desde o início de 2023. O medicamento para Alzheimer vai custar $32 mil no primeiro ano de tratamento, segundo a Lilly. Isso é um pouco mais do que o preço anual de $26.500 mil do Leqembi para uma pessoa de tamanho médio. Mas os médicos podem interromper o tratamento se as placas cerebrais, o material tóxico que o medicamento remove, caírem a níveis mínimos, o que aconteceu com muitas pessoas em testes após cerca de 1 ano. Essa evolução significa que o custo total do tratamento com o medicamento pode, às vezes, ser menor do que o de outros medicamentos para amiloide, segundo a Lilly. No principal estudo de aprovação do Leqembi, os pacientes foram tratados por 18 meses completos. Os produtos da Eisai e da Lilly são infusões que removem a amiloide tóxica do cérebro de pacientes com Alzheimer. Eles retardam a doença de forma modesta e são aprovados apenas para pessoas com Alzheimer em estágio inicial, uma minoria da população total de pacientes com a doença. Os efeitos colaterais de ambos incluem inchaço e sangramento cerebral, que ocorreram em 36% dos pacientes que tomaram o medicamento da Eli Lilly no estudo principal da empresa. O remédio produziu sintomas em 6% deles, de acordo com o rótulo do mesmo. Exames regulares são necessários para monitorar esses efeitos. O medicamento da Lilly tem uma vantagem potencial de conveniência, pois é infundido a cada 4 semanas, em comparação com o Leqembi a cada 2. A dosagem menos frequente e a possibilidade de interromper o tratamento são realmente muito importantes, segundo Howard Phillip, que é cofundador da Alzheimer's Drug Discovery Foundation, em uma entrevista à Bloomberg News. Vamos agora então para a nossa notícia especial do dia, que a gente dá uma mergulhada aí mais profunda. Eu, no caso, não poderia estar mergulhando em nada, pois eu já estou gripada e nesse momento me coçando, mas mergulhar em notícias é sempre uma cura. Então, a influência das grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs, sobre os índices de ações dos Estados Unidos tende a persistir na ausência de uma grande retração no mercado nos moldes da que abalou os investidores em 2022. Quem disse isso foi David Kelly, que é um estrategista do JP Morgan. Vamos dar uma resumida no que ele falou ali, indo para o final dessa matéria com uma aspa dele muito interessante. Abre aspas. É um cenário entediante, disse Kelly, acrescentando que entediante é muito bom para os mercados. É isso mesmo que você ouviu. Não tem nada acontecendo de especial. Logo, as ações, principalmente as Big Techs, continuam a lucrar com isso. O estrategista-chefe de mercados globais do JP Morgan está entre os profissionais de Wall Street que esperam que o crescimento dos lucros do S&P 500, o principal índice de ações que monitora as maiores empresas dos Estados Unidos, vá além das Big Techs até o final do ano. Só que, na sua opinião, isso provavelmente não vai ser o suficiente para fechar o gap entre o desempenho das ações dessas empresas em relação aos demais papéis do índice de referência do mercado americano. Ou seja, as Big Techs estão lá longe, foram longe, e agora, mesmo que as outras continuem a lucrar, essa diferença aí segue muito grande. Isso significa que seria necessário uma forte mudança no sentimento do mercado para interromper o fluxo de dinheiro para as grandes empresas de tecnologia que lideraram o avanço do mercado em 2024. Há 2 anos, por exemplo, as ações de tecnologia foram prejudicadas pelo início do aperto do Federal Reserve, ou o corte de juros que foi iniciado por eles, e caíram mais do que o índice de referência do mercado. Segundo o Kelly, em uma entrevista à Bloomberg News, na próxima fase de baixa do mercado, as ações mais rentáveis vão ser as mais prejudicadas, como de fato foram em 2022. Ele disse ainda que é preciso haver um choque no sentimento do mercado para interromper o padrão que estamos vendo, no sentido de como as pessoas aplicam o seu dinheiro. Ou seja, se não acontecer aí um grande terremoto no mundo das ações, algum evento no mundo que faça com que as perspectivas mudem, as ações de Big Techs vão continuar lá para cima. As grandes empresas de tecnologia estão no topo do mercado há anos, mas a influência delas nunca foi tão forte como agora. Uma versão do S&P 500 que faz pouca distinção entre Microsoft e a Macy's ficou 10 pontos percentuais, ou seja,
o peso dessas duas ações ela é o mesmo dentro do índice, né? Um índice como o Ibovespa, por exemplo, que é o principal da Bolsa Brasileira, ele dá peso maior para determinadas companhias que têm mais ações negociadas no mercado, como é o caso do Itaú, da Vale e da Petrobras. Então, uma diferença de variação de preço dessas ações acaba pesando mais no Ibovespa. Essa versão aqui do S&P 500, que a matéria está citando, é uma que faz pouca distinção entre a Microsoft e a Macy's, que são empresas que estão aí em pontos diferentes, setores diferentes. Essa pouca distinção ficou ainda 10 pontos percentuais atrás do índice tradicional neste ano, que é a diferença mais ampla já registrada para um período de janeiro a junho, segundo dados compilados pela Bloomberg. Ou seja, no S&P 500 tradicional, em que as ações de tecnologia são mais privilegiadas, a diferença ficou de 10 pontos percentuais a mais. Por isso, espera-se que o crescimento dos lucros das ações das grandes empresas de tecnologia desacelere, ao passo que as demais empresas do S&P 500 devem ver os lucros acelerarem, na expectativa de muitos analistas. Os estrategistas de bancos como Morgan Stanley e o Bank of America disseram que essa mudança vai ajudar a elevar o restante do mercado de ações. O Kelly, do JP Morgan, disse prever que a diminuição da diferença entre os lucros não vai ser o suficiente para reduzir a febre em torno da inteligência artificial. Para os investidores com um horizonte mais longo, ele recomenda que busquem oportunidades fora das grandes empresas de tecnologia, dada a extensão dos valuations dessas ações. Valuations, como a gente sempre gosta de esclarecer aqui, é a avaliação entre o preço justo por uma ação. Nesse caso aqui, os valuations estão grandes, ou seja, uma ação que pode trazer muitos lucros lá na frente está sendo considerada barata pelo JP Morgan. Um exemplo é que em junho, o índice de tecnologia da informação S&P 500 foi negociado a 31 vezes os lucros esperados para os próximos 12 meses, em comparação com um múltiplo de 21 para todo o S&P 500. Essa diferença de 10 pontos, é a maior desde 2003. Segundo o Kelly, o que está impulsionando o mercado de tecnologia, em que as ações estão ficando mais caras, digamos assim, para tudo que elas podem entregar, o que move isso é a psicologia, é a psicologia do momento. Ele diz, abre aspas, quando você tem um tema específico, apenas algumas das empresas em torno do tema parecem atrair dinheiro, e uma mudança lenta na distribuição dos lucros não será realmente percebida pelos mercados. Que susto! Desculpa, gente, meu negócio que fez um barulho. E uma mudança lenta na distribuição dos lucros não será realmente percebida pelos mercados ou pela psicologia do investidor. Fecha aspas. Tá todo mundo olhando para a inteligência artificial, aí todo mundo fala, isso aqui vai dar dinheiro. Aí, uma empresa como a Eli Lilly, por exemplo, que aprovou aí esse medicamento para atrasar os efeitos do Alzheimer, acaba não sendo tão notada diante desse frenesi com a inteligência artificial. Por enquanto, há poucos sinais de que o impulso pela tecnologia esteja diminuindo. Os investidores esperam, em grande parte, um pouso suave da economia. À medida que os dados econômicos permaneçam sólidos, a inflação perde força e o Fed caminha para reduzir a taxa de juros. E aí que o Kelly diz que é um cenário entediante. Conta pra mim se você também acha que é um cenário entediante. Às vezes eu acho, aí às vezes eu fico pensando, tá um tédio de notícia, que bom. Mas aí eu também fico pensando, não, mentira, não é isso que eu penso. Eu penso, tá um tédio de notícia, que saco. Aí eu penso, nossa, mas se tivesse um caos de notícia, eu também estaria pensando que saco. Então, que bom. Eu tô sentindo que eu tô gritando, porque eu acho que meu ouvido tá entupido também, eu não me escuto. Então, perdão se eu estiver gritando no seu ouvido. Você sempre pode deixar o seu comentário, como fizeram alguns dos seus colegas aí, ouvintes, a começar por o Alex Augusto, que disse que estava com bastante saudades de ouvir o podcast, que hoje ele conseguiu ouvir tudo e rir bastante com as minhas reações. Fico feliz em deixar alegrar as suas manhãs, Alex Augusto. O Rodrigo Vaz diz que acaba de descobrir que tem um Popeyes no shopping São José, em São José dos Pinhais, Paraná. Mentira, menino! Não sabia. Fake news, então, divulgada por mim mesmo. Eu disse que tinha em São Paulo apenas. Temos Popeyes em outros estados, veja só. O Guilherme Volnivics, ele dá uma estrelinha aí pra minha tradução, erva verde ou quase um repolho verde, quando eu falei do Grünkraut, que é quente nesse sobrenome, no podcast de ontem. O Mr. Marshmallow, essa é uma presença frequente aqui no podcast, que diz que ele amaria poder pedir recuperação judicial. Aliás, é a Mrs., é uma moça. Eu também adoraria
pedir recuperação judicial pra mim mesma. E é isso aí. Então, deixe seu recado, não esqueça de regar suas plantas e a gente se vê amanhã.